Hoje eu vou dar uma de Shakespeare, né? Eu vou falar um pouquinho sobre ter lucro ou não ter lucro. Eis a questão. E no vídeo de hoje, né, eu quero falar um pouquinho mais sobre como você pode ter uma agência lucrativa quando você tem múltiplos serviços. Talvez seja uma realidade, uma dura realidade do dono de agência. E até mesmo eu tô na semana do Agência 10x, né? Se você ainda não está acompanhando lá a minha série de vídeos, agência10x.com. Talvez, se você estiver assistindo esse vídeo, o workshop não esteja disponível, as inscrições para o treinamento Agência 10x não estejam disponíveis, mas se você acessar agência10x.com e se cadastrar, deixar seu nome e seu e-mail, assim que tiver, eu vou disponibilizar para você o workshop para você participar. Se tiver disponível, corre lá para assistir o vídeo. No dia que sair esse vídeo aqui vai estar disponível, tá? Posso garantir isso. Falando um pouquinho sobre a nossa dura realidade, né? O que acontece numa agência digital? Quando você abre uma agência digital, às vezes você é um freelancer ainda, está começando a fazer uns trabalhos, você tem uma certa quantidade de características, de skills ali que você consegue produzir. Então, eu sou um bom redator, eu vou escrever primeiro artigos. Aí depois você começa a escrever uns e-books. Aí depois você começa a escrever umas copies de e-mail. E talvez você vai terminar escrevendo, por exemplo, um manual da marca. Tô chutando aqui uma coisa. Ou ainda, eu sou um profissional de SEO, começo a fazer algumas auditorias de SEO. Mas, cara, eu sei também um pouquinho de AdWords, vou fazer um pouquinho de campanha de AdWords. Mas aí eu aprendi a fazer o Face Ads. Então, eu tô fazendo SEO, o AdWords e o Face Ads. Por último, óbvio, o LinkedIn é fácil, eu vou fazer também anúncios no LinkedIn, é tudo tranquilo. Você já está com 4 serviços diferentes, né? Múltiplos serviços. Isso acontece em toda agência. Tem sempre o seu cliente que bate na porta, quando ele está gostando do seu trabalho, ele fala, não dá para você fazer tal coisa para mim, já que eu gosto tanto do seu trabalho. Que foi o nosso caso, né? Não sei se você sabe da história, tinha o nome de Mestre SEO, era só, quando eu fundei lá em 2008, chamava só Mestre SEO. O que a gente fazia? Panqueca, não, mentira, SEO. A gente ia lá e só trabalhava o tráfego orgânico, a gente não fazia mídia. Batia na porta e falava assim, vocês fazem meu trabalho de mídia? Não. Tudo bem, vocês fazem meu site? Não. Chegou lá para 2012, 11 para 2012, eu já tinha desenvolvedores dentro da casa e a gente começou a fazer alguns trabalhos de criação de site, mas a gente também já fazia um pouquinho da criação de conteúdo, porque o conteúdo era utilizado no trabalho de SEO e por isso que o conteúdo fazia sentido. Daí a gente começou a fazer infográfico, porque infográfico acabava sendo útil para SEO, porque uma vez que você publicava infográfico, ele atraía links, e os links eram importantes, né? Ainda são importantes para SEO, mas pra gente naquele momento era uma estratégia super válida. E aí com isso eu tinha muitos designers, eu tinha time de conteúdo, eu tinha um time de SEO. Por que não fazer um site? Né? Eis a questão, né? Por que não fazer um site? Aí uma pessoa, né, uma empresa chegou e falou pra gente, vocês já fazem infográfico também, faço o meu site também. E é nessa hora que o dono da empresa fala, sou eu que vou negar dinheiro? Eu não vou negar dinheiro, me paga que eu faço, né? Vai lá, calcula e coloca o projeto. Mas o maior perigo de toda essa história, hoje a gente tem múltiplos serviços aqui na Mestre, por muito tempo a gente teve uma área super lucrativa e outras áreas que davam prejuízo. E isso fica mascarado. Quando você vai olhar o resultado financeiro da empresa, seja no mês, seja no trimestre, bimestre, trimestre, ano e tudo mais, se você não tiver uma visão muito crítica, você vai olhar e falar assim, a empresa fez dinheiro. A empresa teve lucro, não tá mal, mas o maior problema é que no passado a gente tinha lucro em SEO e tinha prejuízo com os trabalhos de infográfico e os trabalhos de criação de site. Por quê? Porque a nossa precificação era errada. E isso é um dos pontos que eu falo lá no Agência 10x, né? Tanto no treinamento eu dou assim, tudo prontinho, né? A planilha que a gente usa, todos os detalhes, mas no workshop eu explico a lógica de como fazer o cálculo, né? Se você estiver acompanhando o workshop lá, você vai ver no vídeo 3, tá? Na oportunidade 3, no terceiro vídeo, eu comento um pouco sobre como que a gente faz a precificação dos serviços. E quando você não faz a precificação do serviço de forma correta, você tem prejuízo, óbvio, você orçou da forma errada, então você vai ter que, uma vez que você já assinou o contrato, você vai ter que pagar para isso. Alguém vai ter que pagar e não vai ser o cliente, porque você não cobrou dele. E aí, no meio do todo, eu olhava e falava, a empresa tá indo bem, estamos dando lucro, segue em frente. Só que algum dia, eu não lembro especificamente por que, eu resolvi fazer um mapa, dizendo, vou separar aqui os projetos de SEO, os projetos de mídia, isso a gente já tinha virado agência Mestre, né? Os projetos de mídia, os projetos de AdWords, de Face, de conteúdo, de inbound, acho que inbound já tinha na época, acho que sim. Vamos quebrar em todos os sentidos e ver o quanto cada área produz de resultado financeiro. E aí com isso, qual que é a minha visão? Eu vou saber o quanto
tô arrecadando por área, e 2, o quanto eu tô gastando por área. Então eu pego todos os custos, divido por cabeça, né, por pessoa, para ficar mais justo, pego todos os custos operacionais e estável, tipo aluguel, luz, água, tudo eu distribuo pela quantidade de pessoas, então cada pessoa vai, sei lá, custa 100 unidades, vou colocar, chamar de 100 unidades. A pessoa chega e ela coloca esse valor por cabeça. Então o André vale tanto, a Thaís vale tanto, tem o custo do profissional mais os 100 reais que são necessários. Tudo bem, tá rolando, não tem problema. Só que imagina que os dois fazem o trabalho de marketing da Mestre. Eu tenho que ver quanto o marketing da Mestre produz menos as despesas que eu tenho com eles. Então, por exemplo, eu olhei uma área específica da Mestre, não cabe aqui discutir qual especificamente. Talvez, na verdade, dar um detalhe. No início, e aí eu vou explicar, que eu vou explicar depois. Fica comigo no vídeo que depois eu vou explicar para você qual é a área e o que a gente fez. Então eu tinha essa área que quando eu olhei os serviços, eu olhei a quantidade de colaboradores, olhei o custo da área e eu tava tendo prejuízo. Enquanto isso, em SEO, eu tava lá com lucro mais alto, só que no bolo, a empresa tava com lucro menor. SEO tava assim, transbordando de lucratividade, por quê? Porque era a forma com que a gente se posicionou no mercado, a forma com que a gente tinha coberto, mas eu não conseguia favorecer tanto a área de SEO porque eu tinha que complementar outras áreas. As áreas que estavam colocadas ali que precisavam de investimento. Então, a ideia de você quebrar em budgets de áreas te dá uma clareza dessa forma. Não que você precisa matar, não precisei matar essa outra área. Por que eu não precisei? Porque, na verdade, eu assumi o prejuízo daquela área. Eu, em detrimento de uma área que já tinha uma lucratividade, eu estava aportando nessa área para ela crescer, que nada mais é do que a nossa área de inbound. Quando a gente começou a praticar, talvez você já tenha visto outro vídeo meu aqui falando sobre precificação. Quando você vai começar um novo serviço, você normalmente sacrifica sua margem de lucro. E no nosso caso, a gente estava trabalhando com custo praticamente, né, o valor de venda praticamente igual ao custo operacional, para eu ter competitividade no mercado e ter os primeiros projetos. Então eu tive que fazer isso para eu conseguir ter os primeiros projetos de inbound. Então é quase aquela famosa ditado, eu estava pagando para trabalhar. Justamente, o que eu recebia da área não era o suficiente para pagar ela. Isso às vezes acontece igual no início da área de mídia da Mestre. Eu tinha profissionais, a quantidade que eu ganhava não era suficiente para pagar os profissionais e ter lucro. Muito menos, né, pagar, então eu não conseguiria ter lucro. Mas no momento que estava igualado, beleza, pelo menos eu pago os profissionais. Agora o que eu tenho que fazer é crescer mais o faturamento dessa área para eu conseguir ter lucro, porque o objetivo de uma empresa de fato é lucro. Então quando eu perguntei ter ou não ter lucro, eis a questão. Sim, tenha sempre lucro, mas em alguns momentos você pode optar por não ter lucro, que é como eu estava falando, você vai ter despesa justamente para a área crescer. Então eu estou no momento aqui da Mestre que eu tenho optado por algumas áreas, eu ter, vamos chamar de prejuízo, ou ter um custo maior para eu poder crescer mais rápido e lá na frente ter um lucro maior. Então essa é a jogada que eu estou vivendo agora na Mestre. Quando você está escalando, você torra mais dinheiro, normalmente startup conhece mais esse modelo de você pegar aporte de capital e tudo mais, e injetar e gastar o máximo possível, porque lá na frente isso se paga. Se você tiver todo o controle certinho, lá na frente, na hora que você estabilizar o lucro paga todo o investimento que você fez lá atrás. Óbvio, tem que ser bem tranquilo, você não pode gastar o que você não tem, tá? Então no nosso caso, você fez o caixa, nós fizemos o caixa, então com a área lucrativa a gente fez um caixa e agora eu posso tomar essa decisão de gastar um pouco mais, ter um leve prejuízo para conseguir ter um crescimento alto lá na frente. Mas o que eu tenho a dizer para você, se você tem múltiplos projetos, separa na sua planilha, não agrupa tudo não. Cliente A, você não separa por quais tipos de serviço. Fábio, ele me paga um FII único, como que eu divido isso? Se você tiver a planilha de precificação, né, que eu dou até lá dentro para os alunos da Agência 10X, ou se tiver clareza de quantas horas cada profissional dentro da sua empresa gasta para aquele profissional, você pode dizer direto. Então, cara, esse cara me paga 10 mil reais, tô chutando aqui, 10 mil reais por mês. Quanto cada área dedica para ele? Então 20% do tempo eu dedico 100 horas, 20% do tempo vai para SEO, 30% vai para inbound, 45% vai para conteúdo e dessa forma eu também faço a distribuição da verba, então 20% para SEO, 30% para inbound, 40% para conteúdo e aí dessa forma eu consigo saber quanto cada área tem de grana, recebe de grana. Tá? Então esse é o jeito simples de se fazer, tá? Simples. E aí você pode decidir e falar assim, eu deveria fazer os investimentos de forma proporcional ao lucro daquela área? Depende. Como eu estava falando para você, eu tive que usar dinheiro de uma outra área para crescer uma área nova dentro da Mestre. Então você pode ter essa decisão, mas no geral, se as áreas já estão estabilizadas,
sim, você deve usar o lucro gerado por aquela área para reinvestir nela, seja em melhores salários, seja em mais profissionais, em capacitação, em qualquer tipo de investimento que seja interessante para aquela área. Tecnologia, pode ser contratação de ferramenta, equipamento diferenciado, porque aquela área já está estável. Quando uma área não está estável, fica realmente difícil. Então assim, pessoal, vocês têm aí 50 clientes, são 2 pessoas para trabalhar, a hora que vocês derem lucro eu vou poder contratar uma terceira pessoa. Cara, eles não vão dar conta da demanda, né? Hoje eu olho mídia dessa forma. Cara, eu tenho uma equipe grande, eu tenho uma quantidade de clientes grande, mas eu sei que o segredo está em escalar a verba, fazer com que os clientes cresçam mais os seus investimentos com a agência. Se eu continuar com a mesma quantidade de clientes, mesma quantidade de colaboradores e escalar mais a verba, eu vou ter finalmente lucro, né? Vou ter um lucro bacana. Então esse é o investimento que você precisa buscar dentro da sua agência por serviço. Juntar tudo no mesmo cesto pode te dar uma sensação errada de que uma área está bem e na verdade ela não está bem. E como que você trabalhar uma área não está bem, Fábio? Que jeito que eu trabalho? Mandando o pessoal embora? Não necessariamente, tá? Não é bem por aí que é a minha linha de raciocínio. A primeira linha de raciocínio é: estou cobrando o valor certo? Porque normalmente o primeiro erro está no preço. Tá? Se você está trabalhando e você não está tendo lucro com aquilo, você está precificando do jeito errado. Aí você tem que ver se você precificou para baixo, sacrificou a sua margem de lucro por algum motivo específico, como eu disse anteriormente aqui no vídeo. Eu falei que a gente precisava ter os primeiros clientes. Beleza. Agora, se não foi isso, o que você pode fazer? Fábio, não tem como mudar o preço de todos os meus clientes. Ok, mas você pode mudar o preço em uma renovação e você pode mudar o preço para novos contratos. E tá tudo bem. E se o cara, Fábio, mas e se a empresa não quiser pagar o que merece? O valor que ela deveria estar pagando é 10 e hoje ela paga 5. Você fala: cara, eu estou te convidando a vir para um patamar novo. Você tem interesse? Não tenho. Não tem essa condição, não vai dar para pagar 5. Eu fico se eu pagar 5. E aí, às vezes, o dono de agência fala: não, cara, melhor não perder um cliente assim. Mas você tá pagando para trabalhar. Se você tá pagando para trabalhar, tá errado. Você tá ali botando uma pessoa, no final das contas, você tá perdendo dinheiro a ter aquele cliente. Então é melhor você dizer: então tá, cara, obrigado, mas para funcionar para mim, você tinha que estar pagando os 10. E aí tem várias técnicas em outros vídeos, eu já compartilhei, dá uma olhadinha no meu canal. Eu já compartilhei como você pode fazer uma renovação e aumentar o seu ticket médio. A grande sacada é, cara, se tiver alguém pagando o valor errado e você estiver tendo prejuízo, na hora da renovação, ou ele muda para o preço novo, ou você chuta ele fora. Tá? Não tem opção de, mas eu tenho que manter. Não, porque se você manter, você vai estar pagando pro cara. E isso é errado. Simplesmente você está matando a sua empresa, tá? Então, na ideia geral, eu sei que eu floreei um pouquinho a mais aqui para você, mas na ideia geral separe as verbas por serviços. Uma vez que você separou as verbas por serviço, você tem que olhar: estou precificando cada uma das áreas, né, o serviço que eu estou entregando da forma correta? Se tiver algum que não, por que não? É proposital ou não é proposital? Se não for proposital, você precisa corrigir esses valores. Se for proposital, tem que ter um momento de encerrar. Então, eu tive o meu momento de encerrar. Eu comecei com projetos de inbound marketing por R$4.500. Depois, os seguintes foram 4.800, depois 5.000, depois 5.500, depois 6.000, depois 6.500. Hoje, um projeto de inbound começa em R$8.000 aqui na Messi. Por quê? Porque se for abaixo disso, não se paga. Porque eu não trabalho com estagiários. O tipo de conteúdo ou material que eu entrego é de qualidade. Então, a gente traz todo mundo CLT, pagamos todos os impostos. A gente está em São Paulo, tem um escritório físico, que é um espaço grande para todo mundo. Eu tenho um custo grande para poder operar. Eu não posso trabalhar com um valor menor que esse, que às vezes é uma realidade diferente de uma agência menor ou uma agência que está em outra capital, que o custo operacional seja mais baixo. Às vezes os impostos da cidade, né? Existe a contribuição da cidade também, são menores. E isso acaba sim impactando no preço que a pessoa lá vai conseguir executar. Mas dentro da minha realidade, se eu cobrar menos do que isso, não está valendo a pena para mim. Eu não vou ter lucro e, consequentemente, se eu não tiver lucro, eu não consigo fazer a minha agência crescer. Lembre-se disso. Lucro é sinônimo de crescimento. Se você não estiver tendo lucro, a sua empresa não vai crescer. E eu só vou deixar você com uma pulguinha atrás da orelha. E cuidado para você não ter muito lucro e você andar de lado, tá? O lucro é um vilãozinho escondido. Se você só focar no lucro e não pensar em investir na sua empresa para ela crescer, provavelmente você vai ficar estável no mercado e em algum momento você pode morrer, tá? Então, essa fica uma conversa para uma próxima oportunidade. Se quiser que eu fale um pouco sobre isso, deixa nos comentários que vai ser um prazer contribuir
com esse assunto também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se porventura você não acompanha o canal no YouTube, aproveita para se inscrever, clica no botãozinho aí, senta o dedo no botão de se inscrever. Nós estamos aí, provavelmente hoje a gente já passou dos 10 mil inscritos, mas se a gente não passou, aproveita para se inscrever também. A próxima meta é 20 mil inscritos e qualquer dúvida, seja no Face, seja no YouTube, é só deixar nos comentários. Um grande abraço e até a próxima. Sucesso na sua agência!